Não precisa dar o teu jeito, porque se Deus prometeu, vai se cumprir. Não fique falando que foi Deus que deu uma coisa que Deus não deu. Não fique falando que Deus falou uma coisa que Deus não falou. O que é de Deus traz tranquilidade e não traz problema. Existem 3 tempestades. Aqui Deus nos coloca, aqui eu entro e aqui o diabo levanta. Aqui Deus nos coloca. Ele quer nos mostrar o poder nas mãos dele. Ao que o diabo te coloca, o diabo está tentando te paralisar para que você não chegue do outro lado, porque tem um gadareno te esperando. E a tempestade que você compra a passagem e entra nela, que é a de Jonas. Essa é você que vai ter que pular fora da embarcação. É você que vai ter que resolver esse problema. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, pega o menino e coloca no deserto. Eu vou ter misericórdia nele, porque ele também será a tua geração. Mas vejamos, colocar o menino no deserto não era uma atitude fácil. Todo mundo fala do sacrifício de Isaac, mas ninguém lembra que antes de Abraão sacrificar Isaac, no capítulo 22, quando ele vai oferecer Isaac no Monte Moriá, no capítulo 21 é o que nós estamos lendo. Abraão primeiro coloca o menino no deserto, está aqui no texto, ó. Levantando-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Despediu onde? Olha que interessante. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Agar está com o menino, com odre e com um pedaço de pão. Veja bem, Agar tem uma coisa. O que ela tinha? Uma promessa. Promessa feita por quem? Por Abraão. E qual era a promessa de Abraão? Que ela seria mãe do herdeiro. Ela seria mãe do filho da promessa. Quem fez a promessa? Abraão. Abraão que fez a promessa. Abraão está dizendo: não, você vai gerar um menino e ele vai herdar tudo o que eu tenho. Mas veja bem o texto. Pela manhã, Abraão pega Agar, pega o menino, um odre de água e um pedaço de pão, e despede Agar no deserto com o menino. O menino tem aqui em torno de mais ou menos de 12 anos de idade, e ele está andando no deserto junto com sua mãe, e com um pedaço de pão e um odre d'água. Olha que interessante, a promessa de Abraão não se cumpriu, porque agora ela está andando no deserto, não tem direcionamento. Porque é muito fácil você andar no deserto quando você sabe que vai atravessar o deserto e vai chegar do outro lado. É muito fácil, igreja, você andar no deserto sabendo que é apenas passageiro, vai acabar. É muito fácil você entrar numa prova sabendo que daqui a alguns dias você vai sair. Só que Agar, o texto fala que ela anda sem rumo. Ela não tem direcionamento, ela não sabe quando vai acabar aquele deserto, ela não tem um padeiro, ela não tem a casa de um parente para ir, não, ela está andando, e tudo que resta na mão dela é apenas um odre e um pedaço de pão. O odre acabou, a água acabou. Aí Deus se manifesta dizendo, através de um anjo: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não tenho um negócio com você, eu tenho com um menino. O menino não tem culpa dos teus erros. Deus tem ouvido a voz dos meninos. Menino significa inocência. Menino significa não estar sabendo do que está acontecendo. O menino está em fase de crescimento e Deus está dizendo assim: eu estou ouvindo a voz do menino. Verso 18: erga-te, levanta o rapaz. Ó, erga-te, vírgula, erga-te, vírgula, levanta o rapaz. Tem um monte de gente querendo levantar os outros se ele mesmo não está em pé. Deus está dizendo para Agar: não temas, erga-te. Sabe o que Deus está dizendo? Se coloque de pé. Não abaixe a cabeça, não. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós vamos ver Deus falando assim: ei, põe-te de pé, filho do homem. Põe-te de pé, filho do homem. Erga-te,
Eu só vou conseguir ajudar alguém da minha casa, alguém da minha família, quando eu me colocar de pé. O filho pródigo só teve uma mudança quando ele disse: levantar-me-ei. Não deixe essa luta te paralisar. Não deixe as dificuldades te colocarem para baixo. Deus te trouxe uma ordem hoje. Erga-te, te coloque de pé. Verso 19. Abriu-lhe Deus os olhos. Enquanto Agar estava de olho no odre, quem encheu o odre? Abraão. Sabe qual é o nosso mal? Que nós estamos confiando mais na água que Abraão está nos dando do que naquela que Deus tem nos prometido. Nós estamos bebendo água do odre que o homem está enchendo. Quando você estiver de olho nesse odre, no odre que o homem enche, no odre que Abraão enche, você sempre vai viver uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida limitada, uma vida cheia de medo, porque o que Deus tem para você não é um odre, o que Deus tem para você é uma fonte. Hoje, o que as pessoas procuram é porta aberta, sendo que Deus se manifesta de porta fechada. As pessoas procuram, não, eu vou falar tudo hoje, porque eu estou pentecostal até o tutano. 3 pilares do sucesso. As pessoas procuram, como se fosse uma varinha de condom. Estão procurando beber água do odre de homem. Ei, chega de ser enganado. O que Deus tem para você não é um odre, é uma fonte. O que Deus tem para você é uma fonte inesgotável. Enquanto Agar estava de olho no odre de Abraão, ela não enxergava a fonte. Enquanto eu estou de olho em alguém dar um tapinha nas minhas costas e alguém me incentivar a fazer promessas vazias, eu não consigo ver o que Deus tem para mim. Olha o verso 19. Abriu-lhe Deus os olhos. Escuta, Deus não fez a fonte, Deus abriu os olhos. Igreja, Deus não fez a fonte. Noiva de Jesus, Deus não fez a fonte. Deus apenas abriu os olhos. E ela viu um poço. Sabe por que ela não estava vendo o poço? Porque ela estava de olho no odre. Sabe por que a tua história não mudou ainda? Porque você está de olho. E Deus está dizendo: olhe para mim. Lembra de Jesus? O encontro de Jesus com a mulher samaritana? Jesus começa a conversar com ela. Aí num determinado momento ela diz assim: você é maior do que Jacó, que nos deu esse poço. Aí Jesus olha para ela e diz assim: mulher, se tu beber da água que Jacó te der, tornará até sede. Jacó era homem de Deus? Era. Mas Jesus está dizendo: se tu beber desta água, tornará a ter sede de novo. Mas se beber da água que eu te der, oh glória, eu estou sentindo Deus hoje aqui. Se tu beber da água que eu te der, nunca mais tornará a ter sede de novo. Nós estamos vivendo um tempo de depressão, pessoas vazias, sabe por quê? Porque tem bebido do odre, e Deus está dizendo: beba da fonte, porque se tu beber da fonte, nunca mais tornará a ter sede de novo. O menino vai crescer. Olha o texto. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo ela e encheu de água o odre, e deu de beber o rapaz. Escuta, o odre era o mesmo, mas a água era outra. Primeira quem foi que deu? Abraão. A segunda é da onde? É da fonte. Agora o texto. Deus estava com o rapaz. Depois bebeu da água, porque até um tempo atrás ia morrer. Bebeu da água. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Deus estava com o rapaz, que cresceu aonde? Aonde? Deserto. Cresceu aonde? No lugar improvável, no lugar que não cresce nada. Ei, no lugar que não cresce nada, o menino cresceu. Ele não cresceu porque ele foi atrás de 3 pilares do sucesso. Ele não cresceu porque ele foi pagar 15 mil para passar um final de semana com um coach treinando ele. Não sou contra coach não, irmão, eu gosto de aprender. Mas o problema de eu basear minha vida
em busca disso, é que eu vou passar a vida comendo migalhas, dependendo de motivação, dependendo do que alguém me motiva, dizendo, olha, vem aqui, eu vou te ensinar em 2 dias, numa campanha, e o pessoal está atrás disso, vem aqui 2 horinhas, e Deus vai te abençoar. As pessoas estão lhe prometendo lhe tirar do deserto. As pessoas estão lhe prometendo lhe tirar do momento difícil que você está vivendo. Preste atenção. O nosso Deus é poderoso para tirar você, mas nem sempre Ele quer nos tirar. Na sua grande maioria, Ele quer nos fazer crescer. É no deserto. Porque o que importa para Deus não é o que está do lado de fora, mas o que importa para Deus é o que está do lado de dentro. A transformação de Deus, ela começa no meu interior. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós. Reino está aqui dentro. E se eu bebo da fonte, eu não tenho uma vida insaciável, eu tenho uma vida abundante, eu tenho uma vida cheia. Não tem um vazio dentro de mim, independente do ambiente, independente de quem acreditou em mim ou quem não acreditou, independente de quem apontou para mim ou quem não apontou. Se eu bebo da fonte, eu sei que eu não dependo mais de nada. Você não depende do ambiente para crescer, você não depende das pessoas para crescer, você só depende da fonte, porque o menino cresce no lugar onde não cresce nada, ele cresce no deserto, e você vai crescer. Nesta manhã, Deus tem uma fonte para você, e você vai crescer.